invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão. Discussão e aprovação dada a sessão anterior. Aprovada. Expediente. Tem, excelência. Pois não. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Romão Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Senhor presidente, é com grande satisfação que acuso o recebimento do ofício de números que informa ter esse colegiado acolhido proposição da presidência dessa Corte no sentido de consignar em ata moção de congratulações por ocasião da minha posse ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Somente, excelência. Leitura de acordo do desembargador Socorro Pires, filho do desembargador Cláudio Santos. Ação direta de inconstitucionalidade número 2017-005087, dígito 0. Origem Tribunal de Justiça, requerente, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido município de São Tomé, Câmara Municipal de São Tomé. Ementa constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, lei número 940/2012 do município de São Tomé. Criação dos cargos de Procurador-Geral e Contabilista na Administração Pública Direta Municipal. Provimento em comissão. Atribuições do cargo de Procurador-Geral, questão de assessoramento, chefia, sendo o seu ocupante auxiliar direto do chefe do Poder Executivo Municipal. No tocante a assuntos de natureza jurídica, tratando-se de cargo de confiança do prefeito, afastamento da obrigatoriedade de realização de concurso público para seu respectivo provimento na forma autorizada constitucionalmente. Procedência parcial da ação direta para declarar a inconstitucionalidade tão somente do artigo 1º, parágrafo 3º da lei impugnada, bem como do artigo 2º por arrastamento. Bom, essa é a ementa. Pois não, excelência. Lido e aprovado, excelência. Desembargador Glauber Rego, primeiro, segundo, terceiro, estão em mesa, excelência. De vista do mandato com 2017, 018-7775, Petranto Alho Cabral de Souza, desembargador Gilson, relator. O outro é 2017-13-786, impetrando de Erle Regine Costa Ribeiro, desembargador Amaureu, relator. Está em mesa, senhor presidente. Segundo, o terceiro de segurança 2017-018-789, impetrante Margarete Severo de Moura, desembargador João Rebouça, o relator. Todos os três são matérias idênticas, não é, excelência? Sim, senhor presidente. Então, mas, pauta, pedido de vossa excelência. Estão em mesa todos os três? Estão em mesa. O primeiro Pode julgá-los em conjunto, excelência. tem particularidade, senhor presidente. O primeiro, eu estou trazendo um voto vista e uma preliminar aqui da perda superveniente do objeto, porque o impetrante já foi nomeado, senhor presidente, e a pretensão dele no mandato de segurança era justamente a sua nomeação. Então, eu digo que, conquanto não esteja noticiado nos autos, publicou-se na imprensa oficial, dia 20 de junho do corrente ano, a nomeação espontânea pelo Estado do Rio Grande do Norte do impetrante Wallace Cabral de Souza. E aí, senhor presidente, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, eu julgo prejudicado... Perda de objeto. Exatamente, perda do objeto. Ouviu? O relator, que é o desembargador Gilson Barbosa. Gilson Barbosa, senhor. Sem nenhuma restrição. Mas não está nos autos, né, senhor presidente? No Estado dos Autos... É na imprensa oficial. Está publicado. Mas nos autos, não está nos autos essa informação. Mas está na imprensa oficial, eu pesquisei, está aqui no meu voto, eu estou trazendo. Vossa Excelência pesquisou na imprensa Isso, oficial. exatamente. E estou trazendo aqui aos autos essa informação. É público. Ouviu o procurador-geral aí, senhor presidente? Sendo publicado na imprensa oficial, eu pediria só... Está disponibilizado, doutor Glauber? Sim. O senhor tem uma cópia? A gente poderia só fazer a leitura? Vossa Excelência tem internet aí, é o diário número 14196, do dia 20 de junho do ano de 2018, desculpe. E não tem nenhuma, não tem nenhuma restrição, né? Só para a gente realmente ter essa confirmação. Mas sendo o caso dele já ter sido convocado, esse era o objetivo do mandato de segurança, então
né, me acosto a essa identificação. Algum destaque da preliminar do desembargador João Rebouças? Senhor presidente, Ao- eu peço venha ao desembargador Glauber para não acolher a preliminar. Eu acho que nós já discutimos isso aqui no pleno, já, sobre essa possibilidade ou não do relator estar procurando em diário oficial se há nomeação ou não. Eu acho que se a parte trouxer essa informação ao mandato de segurança, nós devemos levar em consideração. Porque o volume de mandato de segurança na matéria, que é concurso de professor, é enorme. Se nós formos, cada um que for relator, procurar no diário oficial se há a nomeação ou não, para perder o objeto, assim, eu acho que nós já discutimos isso aqui, e o pleno decidiu, salvo engano, da não possibilidade do relator ficar dando busca no diário oficial para saber se o impetrante foi ou não nomeado. Eu acho que cabe ao impetrante fazer essa prova, ou ao Estado fazer essa prova, não ao relator procurar. Bom, Senhor presidente, respeitado aí o voto já proferido do desembargador João Rebouças, eu faço somente uma colocação de que a busca que fiz é no sentido de aferir a eventual preterição que era alegada pelo impetrante. E nessa busca, que justificava ser feita no Diário Oficial do Estado, eu consegui, na imprensa oficial, publicado no dia 20 de junho do corrente ano, a nomeação do impetrante. Então, perdeu o objeto. E isso não é nenhuma novidade, agora recente, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli fez isso, inclusive fazendo referência que tomou conhecimento na mídia não oficial, cassando uma decisão de um juiz local que havia decidido também por ter tomado conhecimento na imprensa, ele assistindo ao julgamento da sessão no STF. Então, não é nenhuma novidade, eu mantenho o meu voto, senhor presidente, respeitado, obviamente, a divergência. Algum destaque? Vamos preliminar, levantada pelo desembargador Glauber Rigo. Pedro objeto. Só o desembargador João Batista. Está no voto. Inclusive, senhor presidente, aqui, Vossa Excelência olhar na redação de ata, já há votos aí de número de desembargadores pela concessão da segurança, né? Que é a maioria. Pois não. Mas já votaram agora. Desembargador Gilson. Eu acompanho Foi submetido. a manifestação do Desembargador desembargador. Desembargador Cornélio. Eu também acompanho a questão levantada pelo desembargador Glauber. Romero. Desembargador Judite. Excelência, eu acolho. Se já foi já para nomeação, e se esse era o escopo da impetração, perdeu o objeto. Desembargador Socorro Pinto. Eu acompanho o voto vista. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Desembargador Trago Senhor Sobrinho. presidente, respeitada o entendimento do desembargador João, realmente há certa pertinência, mas o relator esclareceu, a pesquisa foi para saber da alegada preterição. E nessa busca encontrou essa informação que realmente encerra o processo. Não há mais o que se discutir, até porque dando utilidade útil ao processo, como diz o desembargador Glauber na Câmara Criminal. Desembargador, amigos, se habilita, Vossa Excelência. Não, excelência. Desembargador Lermano Moto. Eu vou respeitar a divergência, eu vou acompanhar o voto visto do desembargador Glauber. Desembargador Ibanez Monteiro. Eu acolho a preliminar. Por maioria, vencido o desembargador João Batista Rebouças. E aquela- Segundo Excelência, é o 2017-13786. Senhor presidente, Adriele e Regina Costa Ribeiro. Os dois são idênticos? esse é na relatoria do desembargador Amaury Moura, mas que me parece autorizou já. Da ausência dele. Então, eu estou trazendo também o voto divergente, senhor presidente. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Nos seguintes termos. O debate a ser travado nestes autos diz respeito à existência ou não de direito subjetivo do candidato aprovado em concurso, fora do número de vagas previstas em edital, em decorrência da contratação temporária de servidores pelo ente público para ocupar cargos vagos em decorrência de vacância dentro do prazo de validade do certame. Mantenho o meu entendimento, data máxima venha, ao posicionamento contrário,
de que não há nos autos comprovação da preterição arbitrária da impetrante. Hipótese esta em que, segundo a repercussão geral do Pretório Excelso, RE 837-311, convolar-se-ia a mera expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas da norma editalícia em direito subjetivo à nomeação imediata. E aí eu digo que, de pronto, há que se ter em mente que, segundo tem entendido o STJ, aplicando a tese supra, em já numerosos precedentes, a contratação temporária de funcionários pelo ente público não gera direito automático àqueles aprovados em concurso público em posição que extrapole o quantitativo de vagas do edital. Para tanto, há necessidade de demonstração inequívoca de que tais contratações se deram para preenchimento de cargos vagos, oriundos de necessidade estatal permanente, surgidos dentro do prazo de validade do certame, em número que alcance a sua posição. E aí eu trago aqui precedentes que estão disponibilizados aí no meu voto e peço permissão para não lê-los. Um da relatoria do ministro Francisco Falcão, julgado no STJ na segunda turma, agora em 1º de março do ano 2018. E trago também um outro do ministro O.G. Fernandes, julgado em 10 de outubro do ano de 2017. E aí eu digo, veja-se, admite, que a ação mandamental cujo rito célere impõe a necessidade de prova pré-constituída e veda a instrução probatória, consiste em via processual a limitar a pretensão da impetrante, cujo direito deveria estar cabalmente provado pela documentação acostada aos autos. Em resumo, firma compreensão de que inexiste direito subjetivo à nomeação imediata da impetrante, em razão de que, 1. A contratação temporária, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não é suficiente para comprovar a existência de novas vagas, além do quantitativo previsto no edital, e nem a preterição de candidato aprovado em concurso fora do número de vagas inicialmente definido. 2. Não há comprovação inequívoca de que existe correlação entre as convocações temporárias e o surgimento da vaga que a impetrante pretende preencher. Conforme se observa na documentação de folha 58 e 60, todos os atos de aposentadoria relacionados à convocação dos servidores temporários se deram em data anterior, e aqui eu chamo a atenção da Corte. Todos os atos de aposentadoria relacionados à convocação dos servidores temporários se deram em data anterior ao edital do concurso público para o qual foi aprovado o autor. Contrário senso, não se pode afirmar que as referidas vagas surgiram durante o prazo de validade do certame, tampouco que não foram contabilizadas para fins de disponibilização de numerário de vagas do edital 001/2015 na Secretaria de Educação. 3. Não há prova da efetiva contratação temporária alegada na impetração. O que existe é tão somente o ato de convocação, ou mesmo da nomeação anterior ou posterior dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. E, por fim, abro aspas aqui, fazendo referência a um trecho do voto, da ementa do voto que fiz transcrição anteriormente, onde se diz que, abro aspas, a administração pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. Como verbo grata, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou até mesmo que sejam extintos na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. Fecho aspas. De mais a mais, há que se ter em consideração que, se para o candidato aprovado dentro do número de vagas do edital tem-se entendido, em regra, que há discricionariedade administrativa para nomeação durante o prazo de validade do certame,
ressalvados os casos de previsão expressa de provimento imediato dos cargos, maior razão existe para que não se assegure o provimento imediato para aqueles que ocupam cadastro de reserva, enquanto ainda pendente o referido prazo de validade, quando não há previsão editalícia que assegure tal direito. Em desfecho, cito recente decisão do ministro Gurgel de Faria, publicada agora em 28 de junho de 2018, que ao apreciar recurso ordinário em mandado de segurança originário desta Corte de Justiça, no RO 54.219, aqui na minha relatoria, inclusive, sobre semelhante matéria, negou-lhe provimento, confirmando o acórdão impugnado, que deixava de reconhecer o suposto direito líquido e certo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas do edital, por suposta preterição consubstanciada no surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. E aí eu faço a transcrição e peço permissão para ler somente aquilo que interessa, onde diz Sua Excelência que, abro aspas, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrado de forma cabal pelo candidato. Disse ainda Sua Excelência que o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado esse posicionamento. E aí termina dizendo que note-se ainda que a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos modos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não comprova isoladamente a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos. Fecho aspas. Assim, ausente a prova cabal da preterição arbitrária em desfavor da impetrante, não há como se reconhecer o seu direito líquido e certo à nomeação imediata para o cargo. Ante o exposto, pedindo venha ao eminente relator, voto pela denegação da segurança, senhor presidente. E só fechando, no que diz aqui respeito a essa prova da preterição, a correlação que se faz aqui da contratação temporária com os cargos supostamente vagos, a aposentadoria, o ato de aposentadoria é anterior ao lançamento do edital, que é do ano de 2015, desembargador. Era esse dado que eu queria um esclarecimento. Vossa Excelência constatou que esses são todos os atos de aposentadoria que têm aparecido, são anterior à deflagração do edital? Do edital, exatamente. E aí não se tem como se ter uma certeza de que não foram eles computados para as vagas disponibilizadas, ou tampouco que, de fato, existe essa correlação. É como que Vossa Excelência defende. Isso seria um caso que demandaria instrução probatória. Minha deficiência, eu tenho desde o início, quando começou a se discutir isso, uma certa ressalva de conhecer dessa matéria e entrar num debate mais aprofundado em sede de mandado de segurança. É verdade. Senhor presidente, eu acho que isso é um fato que muda um pouco a visão do que tinha se encarado anteriormente, porque essas aposentadorias, como Vossa Excelência notou, parece-me que não surgiram no decorrer da validade do concurso, elas eram anteriores. É possível até que tenham sido computadas no seu procedimento, na sua avaliação, para a abertura de vagas que foi prevista originalmente no edital. Exatamente. Nessa situação, com essa observação, eu não me lembro se esse processo eu já votei. Se não tiver votado, Excelência, se já tiver votado... Amigo Maia ainda não votou, Excelência. Então, eu, só adiantando, eu vou acompanhar o relator. Não, no caso não, só acompanhando, eu vou acompanhar o desembargador Glauber. Já votaram, desembargador Amaury. Agora quem? Desembargador Wilson. Eu votei inicialmente e mantenho o voto acompanhando o senhor relator. Justo já votou. Desembargador não foi proclamado, mas não foi proclamado. Excelência, como o voto não foi proclamado, eu posso modificá-lo, porque até a proclamação isso é possível.
E eu votei pela concessão louvada no voto, mas aqui o desembargador Glauber esmiuçou e mostrado que essas vagas foram anteriores ao certame. Então, eu reformulo meu voto para denegar a segurança. Desembargadora Socorro. Eu também eu já tinha votado anteriormente, mas agora com as explicações do desembargador Glauber, que essa aposentadoria se deram antes da publicação do edital, então vou modificar e vou denegar a segurança. Desembargador João Rebouças. Já votei, senhor presidente. Desembargador... Mandei o voto de Vossa Excelência, né? Tem. Desembargador Vivaldo. Excelência também havia votado. Eu havia votado, mas diante disso eu também modifico meu voto, pedindo venha. Desembargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, naquela ocasião em que eu votei, eu discuti que não entendo haver preterição, eu entendia haver a bula, a regra do concurso público, no momento em que feita a contratação temporária para prover cargos efetivos permanentes. No entanto, se a informação agora trazida pelo desembargador Glauber é que essas vagas não existem, portanto, eu não posso reconhecer o direito líquido e certo a nomear com candidato para cargo que não existe, mesmo que tenha a contratação temporária. Penso que a contratação temporária não pode ser para prover cargos permanentes, prover cargos efetivos. A contratação temporária, a meu ver, apenas revela a necessidade do serviço. Havendo cargo vago, aí sim seria obrigada a nomeação, porque a administração demonstrou a necessidade do servidor. Nesse caso, em que sequer ficou demonstrada a existência de vagas, porque as aposentadorias antecedem a abertura do concurso, penso que não há prova do direito líquido e certo e não há aí, a meu ver, a preterição alegada na ação mandamental. Eu modifico meu voto para denegar a segurança conforme o voto vista. Desembargador Cornélio Alves. Pois não. Diante da comprovação de que essas vagas foram do concurso, né, e até de um processo normal já é difícil comprovar essa preterição, né, e agora ficou bem constatado que as vagas são anteriores à publicação do edital. Então, eu vou votar pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo. Desembargador Sarai Sobrinho. Senhor presidente, eu não participei do início da votação, foi na sessão passada, mas acredito, senhor presidente, que o desembargador relator, o desembargador Glauber, conseguiu, pelo menos ao meu ver, a priori assim, dirimir toda a questão, que a partir de agora eu acredito que será, inclusive, um marco, pelo menos para mim. Sua Excelência destaca com clareza, e assimilei bem a matéria, destacando que a contratação temporária não é suficiente para comprovar a existência de novas vagas, lembrando que a candidata passou fora do número de vagas. Sua Excelência sustenta que não há comprovação inequívoca de que existe correlação entre as convocações. Sua Excelência argumenta que não se pode afirmar que as referidas vagas surgiram durante o prazo de validade do certame. Sua Excelência argumenta que não há prova da efetiva contratação temporária. Então, eu discuti isso no mandado de segurança anterior, porque a advogada, com todo respeito, junto a um amontoado de cópias xerox do Diário Oficial. Isso numa ação nobre, como é o mandado de segurança, isso me parece inconcebível. E, por fim, ele destaca a discricionariedade que tem a administração pública na nomeação. Eu até me questionava, a aparente irresponsabilidade num concurso de nomear temporário. Eu não conseguia, desembargador Homero, assimilar essa ofensa tão transparente de uma gestão pública, no caso da educação. Então, eu, com esta argumentação, parabenizando Sua Excelência, do desembargador Glauber, eu o acompanho. Desembargador Dilermano Mota. Eu acompanho o voto do desembargador Glauber, Excelência. Denegada a segurança por maioria, vencido o relator, desembargador Amaury, desembargador Gils, desembargador João Rebouças, desembargador Vigílio Macedo. Gils votou com... Redatora do acórdão, desembargadora Judite Nunes.
Terceiro, Excelência. O terceiro está em mesa, presidente, e o relator, desembargador João Rebouças, e pedindo venha, Sua Excelência, o raciocínio é o mesmo. Também eu voto pela denegação da segurança com a mesma... O edital também foi publicado anterior a acho que é o primeiro. Também, desembargador amigo. Não, eu estou dizendo a aposentadoria, desculpe, a aposentadoria foi publicada anterior ao deflagração do edital do concurso? Também. Eu digo aqui, a mesma votação, Excelência, é idêntico para o segundo... Só esclarecendo o desembargador amigo, que é importante, eu digo que, nesse caso aqui, conforme se observa da documentação de folha 61 e 65, todos os atos de aposentadoria relacionados à convocação de servidores temporários se deram em data anterior ao edital do concurso público para o qual foi aprovado o autor. E aí é o mesmo raciocínio. Pronto. Pela denegação, senhor presidente. Pedindo venha ao relator. Senhor presidente, eu vou pedir suspensão do julgamento para analisar esse fato. Pois não, excelência. Porque o tribunal até hoje estava julgando sem observar esse detalhe dessas contratações temporárias, se antes ou depois do processo seletivo. Até hoje a posição não se examinava isso. Por isso que eu mantive meu voto coerente com a posição do desembargador Amauri, porque até hoje foi assim. Tem esse fato novo, eu vou pedir vista para reexaminar. Pedir vista não, que eu sou o relator, vou reexaminar isso. Mandato de segurança, né, Excelência? Isso. Pede a suspensão do julgamento, só a suspensão do julgamento Só para o ele examinar terceiro, essa situação. Só o terceiro. Foi proclamado o segundo. Só o terceiro. Tá bom, Excelência. Eu sou o relator. O quarto. Mas o Sarf subiu, está em mesa, Excelência? O quarto é a doutora Socorro Pinto, relatora. Está em mesa? Não está mesmo. Não mesa. Pediu vista do Certo. desembargador Saraiva. Não mesmo. Certo, desembargador João Rebouças. Manda a segurança ser eliminada 2017 02008877. Impetente Zenaide Macedo Sena. Governador do Estado do Rio Grande do Norte, João Rebouças, relator. Está em mesa, senhor presidente, processo de identificado de Vossa Excelência, que diz respeito à pretensão de nomeação para o cargo de professor em educação especial, intérprete e tradutor de Libras. Essa corte tem posição no sentido de que não há as vagas, não há a criação de vagas por lei. Eu estou em consonância com a 17ª Procuradoria, em sintonia com a jurisprudência da Corte, denegando a segurança, senhor presidente. Sem divergência. De Libras, tradutor de Libras. Senhor presidente, nesse caso eu me dispus na sessão passada que participei de reexaminar exatamente isso aí, então, por Vista isso, de novo? eu pediria vista. Vista do desembargador Saraiva. Esta pauta. Desembargador Judito, não sei se tem uma reclamação, Excelência. A palavra tem que ficar julgar isso. Pois não, Excelência. É a reclamação número 2016-02793. Reclamante Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Rio Grande do Norte, advogado Manuel Batista Dantas Neto, reclamado desembargador Cornélio Alves. Basta ler, o voto foi disponibilizado. Basta ler a ementa, indago aí, de acordo com qualquer coisa, não é? Ementa constitucional e processual civil, reclamação proposta por entidade sindical, alegação de descumprimento de ordem judicial emanada do mandado de segurança coletivo número 2012 0038398, inocorrência, decisão reclamada que se limita ao estrito respeito da coisa julgada, inexistência de determinação de reflexo de reajustes sobre gratificações incorporadas ou incorporações judiciais, observância precisa da Lei Complementar Estadual 438/2010 e dos preceitos da Lei Complementar Estadual número 328/2006. Gratificações pagas apenas sobre o vencimento básico de respectivos cargos efetivos. Transformação em vantagem pessoal, nominalmente identificada. Sujeição ao reajuste anual do funcionalismo público. Conhecimento e improcedência da reclamação. É assim que eu estou votando e estou em conformidade com o parecer. O acordo acompanha, Excelência? A unanimidade Acompanha, tem se voto estiverem de acordo, acompanha.
Com duas reclamações, Isso. excelência. Estou em mesa. Deixa A eu só primeira riscar aqui reclamante uma Temístocles coisa. Marques Cavalcante da Silva e reclamada do Estado do Rio Grande do Norte. E a segunda, reclamada Jade Maria Macedo de Azevedo, reclamada do Estado do Rio Grande do Norte. Eu julgar que simultaneamente que a mesma matéria que diz respeito à aposentadoria especial, à integralidade e paridade dos proventos. E a essa reclamação eu estou julgando a reclamação procedente para determinar que o Estado pague, observado a paridade e a integralidade dos vencimentos, como tem decidido esta Corte. É como eu estou votando, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos termos do voto do relator. Os dois acordos vão acompanhar, excelência? Lidos e aprovado. Barra do voto mesmo. Você tem um conflito, Vossa Excelência? Conflito negativo de competência, origem, Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca Caicó, suscitante juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal de Caicó, entre partes Josenei Alves da Silva e outro, advogado Roberto Lins Diniz e outro, entre partes Coserne, Estado do Rio Grande do Norte, suscitado juízo de direito da primeira vara civil da Comarca Caicó. Ementa processual civil, conflito negativo de competência estabelecida entre o juiz de direito, o Juizado Especial Civil e Criminal e o juízo de direito da primeira vara civil, ambos da Comarca de Caicó. Ação de consignação em pagamento, acumulado com pedido de antecipação de tutela, demanda proposta em face da concessionária de energia elétrica. Posterior inclusão do ente estatal como litisconsórcio passivo necessário, cobrança de ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica, demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a partir do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei Federal 12.153, 2009, precedentes jurisprudenciais desta Corte, conflito conhecido julgado para reconhecer a competência do juízo suscitante, e eu cito precedentes aqui, da mesma matéria, desembargador Amilca Maia, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Cornélio Alves, desembargadora Judite Nunes, e em dissonância com o parecer ministerial. É assim que eu estou julgando. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. A quarta acompanha, excelência? Acompanha. Ele é aprovado. Marcador Gilson Barbosa, você tem dois conflitos. Dois conflitos. Palavra para identificá-los e julgá-los. O primeiro é o conflito negativo de competência, número 2017-012-825, dígito 2. Suscitante a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal e suscitado a segunda vara de família desta mesma comarca. Está disponibilizado o voto e tem a seguinte ementa: processual civil, conflito negativo de competência entre o juiz da primeira vara da Fazenda Pública e o juiz de direito da segunda vara da família desta mesma comarca. Ação ordinária de abrigamento de idoso. Lei de organização alterada pela Resolução 63/2013. Referido diploma infralegal que ampliou a competência das varas da comarca de Natal. Previsão de competência exclusiva das varas de família para processar e julgar os feitos relacionados às medidas de proteção previstas no Estatuto do Idoso. Conflito negativo, conhecido e provido. Competência do juiz suscitado, em consonância com o Ministério Público. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. A quarta acompanha, excelência? Acompanha, sim. O segundo, conflito negativo de competência, número 2017-021-407, dígito 2, entre a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró e o juiz de direito da vara da Infância e Juventude da Comarca também de Mossoró. Entre as partes, Antônio Carlos Fernando da Silva, representado por Vigna Niédia Fernandes da Silva e o Estado do Rio Grande do Norte. Disponibilizado e tem a seguinte ementa: processual civil, conflito negativo de competência entre o juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública e o juiz de direito da vara da Infância e Juventude da mesma comarca. Cumprimento de sentença, fornecimento de medicamento processado e julgado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Maioridade civil atingida no curso da demanda. Competência absoluta da vara especializada. Regra da perpetuatio jurisdictionis. Modificações do estado de fato ou de direito que não alteram a competência. Hipótese dos autos não abrangida pelas exceções do artigo 43 do Código de Processo Civil.
conflito conhecido e provido, competência do juiz suscitado, em consonância com o Ministério Público. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. Um momento só, desembargador. Tem o número 8 da minha relatoria. Sim, é verdade. O oitavo? Sim. Neste é a pauta do dia, tem razão. Desculpa, que estava aqui. Pois não. É o mandado de segurança com liminar 2017-000896, dígito 7, impetrante Nilman Pereira de Lima dos Santos, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte e secretário de Administração e de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Que é uma questão de progressão funcional, está devidamente comprovada, e eu estou concedendo a segurança seguinte termo. Condicional administrativo, mandado de segurança, preliminar de legitimidade passiva do governador do Estado do Rio Grande do Norte, acolhimento, professor da rede estadual de ensino, progressões funcionais vertical e horizontal, graduação e licenciatura plena demonstrada e preenchimento do requisito temporal para progressão horizontal para a classe F, direito líquido e certo, demonstrado mediante prova previamente colacionada aos autos, conhecimento e concessão da segurança. Algum destaque, algum divergente? A unanimidade tem voto do relator. Acorda com isso, Anderson? Sim. Lídia aprovada. Embargador Glauber Rego, esse nono ponteiro está em mesa, excelência. Mesa, senhor presidente. É o embargo da declaração Ação Civil Originária 2019 69091, embargado no município de Areia Branca, embargado Estado do Rio Grande do Norte. A dona Maria Zeneide era relatora. Ela declinou da sua presença. Após o voto da relatora no desembargo declaratório e de vice-embargador Glauber Rego. Senhor presidente, está em mesa. Pedir desembargador João Rebouças. O voto é bem resumido, está disponibilizado, mas eu vou fazer a leitura. Na sessão do dia 27 de junho de 2018, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em apreço, de modo que, com a máxima vênia, a eminente relatora divirjo do seu entendimento nos termos do voto que ora apresenta. É que o acordo que visa a parte embargante cumprir em seu dispositivo julgou procedente a ação civil originária proposta pelo ente municipal, determinando ao Estado do Rio Grande do Norte, abro aspas, o repasse ao município de Areia Branca da parcela integral do ICMS, a qual faz jus, sem a realização de qualquer dedução a título de incentivo fiscal, fecho aspas. Nada disse a respeito da necessidade de fase liquidatória do julgado, a qual não se presume, haja vista a regra da vedação à sentença ilíquida. Ademais, há de se observar que o artigo 509, parágrafo 2º do CPC, afasta a iliquidez do título judicial quando a apuração do seu valor depender apenas de cálculo aritmético, hipótese na qual o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. Vislumbro, nesse cotejo, que o comando contido no acórdão exequendo traduziu duas obrigações a serem cumpridas pelo ente público embargado. Uma de não fazer, consistente na não transferência dos descontos pertinentes aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado ao repasse da parcela do ICMS pertencente ao município de Areia Branca, e a outra de pagar, que se volta aos repasses anteriores realizados com descontos, os quais não tenham sido atingidos pela prescrição. Quanto a esta última, a obrigação de pagar, não há que se falar em necessidade de perícia para apurar o valor devido, liquidação por arrebitamento, ou de provar fatos novos, liquidação por arrebitamento comum. Ainda que o fosse, o que conclui a eminente relatora na decisão de folha 710 e 713, certamente, em obediência ao sincretismo processual, cuja aplicabilidade à Fazenda Pública foi reconhecida pelo CPC de 2015, tal liquidação deveria se dar nos próprios autos, mediante mera fase procedimental, não dando ensejo, como consequência, à nulidade da execução, cumprimento de sentença. Mais ainda, porque o referido deciso teve como consequência a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, além de olvidar a convivência da obrigação de pagar com a de não fazer, cuja execução poderia ter seguido independentemente da suposta parcela ilíquida da condenação, artigo 509, parágrafo 1º do CPC. Acrescento como reforço argumentativo ao entendimento ora exposto, está ele consonante à economia processual, princípio aplicável à processualística civil
e decorrente do princípio da eficiência consagrado no artigo 8º do CPC. Ante o exposto, pedindo vênia à eminente relatora, voto pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para, reformando o acórdão embargado, determinar que seja dado seguimento ao cumprimento do título judicial de folha 205 e 218 e, caso mantido o juízo quanto à necessidade de sua liquidação, converta-se o procedimento em fase liquidatória, tendo, ademais, continuidade da execução quanto à obrigação de não fazer imposta no título executivo. É como voto, senhor presidente. Relator, embargadora Zeneide, né? Ela declinou. Embargador Ibanez. Vou concordar, senhor presidente, com o voto visto do desembargador Glauber. Embargador Gilson. Acompanho o voto do desembargador Glauber. Embargador Cornélio. Eu vou com a relatora. Embargador Homero. Embargadora Judite. Na sessão do dia 27, não me acho apto a votar porque eu não vi os fundamentos da desembargadora Zeneide. Para o socorro. Com voto visto. João Rebouças. Em pedido. Embargador Vivaldo. Saraiva. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Vista com embargador Saraiva. O embargador Amilcar de Lermano aguarda o voto visto. Mas, senhor presidente, só um esclarecimento. Eu tenho, desde que por motivo de saúde eu faltei 2 sessões, eu não me lembro se nessa eu estava presente. Estava, excelência. Embargador Cornélio Alves, 13º. Não, embargador Amilcar Maia. O 10º está em mesa, excelência. O 10º? Embargador Saraiva, relator, eu voto excelência. O 10 está em mesa, embargador Saraiva. O 10 está em mesa, senhor presidente. Ação Penal Ordinária do 2015, 1638. Autor, Ministério Público, Ré Maria de Fátima Araújo Silva. Embargador, relator, embargador Saraiva, revisor, embargador Amilcar Maia. Senhor presidente, o voto foi disponibilizado já há alguns dias e não sei se a emenda seria suficiente para que os colegas possam votar, mas eu argumento o seguinte: ação penal ordinária, prefeita municipal, denúncia em face do inciso 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 2001, crime de utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, destinação de pedreiros e serventes do município para prestação do ofício em residências particulares, benefício direcionado unicamente a pessoas carentes com prevalência do interesse público, assistência de natureza essencialmente social, concretude do direito constitucional à moradia, artigo 6º da Constituição Federal, a ausência de proveito próprio de correligionários e ou vinculação à mistério com viés partidário, conduta desprovida do dolo específico, atipicidade, trago precedentes do STF e absolvição que se impõe. O voto, senhor presidente, é neste sentido, absolvendo a denunciada Maria de Fátima Araújo da Silva. O revisor, Vossa Excelência. Eu pedi vista, excelência. Vista do embargador Amilcar. Aguarda o voto visto. Interessa o encaminhamento do voto? Sim, excelência. 13º. Agravo interno e mandato de segurança 2017-14-3984. Grava de estado de nota agravada Ana Lúcia Santana do Nascimento. Embargador Cornélio, relator. Pois não. Direito de processo civil, agravo interno e mandado de segurança, decisão que determinou a suspensão dos descontos estatais efetuados contra cheque da impetrante agravada. Valores recebidos a título de gratificação indevida. Servidora cedida por meio de termo de cooperação técnica. Valores de caráter alimentar percebidos de boa-fé. Entendimento firmado no âmbito do STJ. Conhecimento e desprovimento do agravo. Algum destaque ou divergência? Ao não dado tempo, voto relator. Acorda, acompanha, excelência. Lei aprovado. Vamos ao nosso PJE. Pauta do pleno. É o primeiro, mandato de segurança civil 0800 6666 9/2018-8. Pedro Gustavo Gomes da Silva, embargador Ibanez, eu relator. Denegada a segurança, unanimidade. O segundo
o mandato de segurança 0802 75420, 2018. Impetrante Gilvaneide Azevedo Cavalcante. Desembargador Glauber, o relator. Com vista ao desembargador Saraiva. A unanimidade, vencido desembargador Saraiva. Desculpe. Com vistas, desembargador Saraiva. Mandato de segurança 080 22 31 34 2018. Impetrante Kelvia Carine Carlos de Rocha Medeiro. Desembargador Glauber, relator. Concessão parcial, vencida em parte, o desembargador Gilson, por maioria. O quarto, mandato de segurança civil 0801 626 62 2018. Gilvan Matias da Silva, comandante-geral da PM. Desembargador Glauber Rego é o relator. Denegação da ordem, por maioria, vencido pelo desembargador Gilson Moura. Mandato de segurança criminal, Tribunal Pleno, impetrante Pedro Miguel de Lima Júnior. Presidente, retifique o nome aí do desembargador último falado. Gilson Barbosa. Mandato de segurança criminal 0801 334 2018. Pedro Miguel de Lima Júnior. Comandante-geral da PM. Superintendente da FUNSERN. Desembargador Glauber Rega é o relator. Denegação da ordem à unanimidade. O sexto. Mandato de segurança 0800 440 04 2018. Maria de Socorro da Siqueiroz, impetrante. Impetrante, secretário de Estado de Administração de Recursos Humanos. Pela concessão parcial, desembargador Gilson Barbosa é o relator. Excelência, o 7, 8 e 9 da minha relatoria, estou tirando de mesa, que houve um fato novo hoje, o desembargador Glauber trouxe, eu vou reexaminar. Viu? É tirado de mesa. 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. O décimo, mandato de segurança 0802 779 33 2018. Isis Daniel Tando da Costa é a impetrante. Impetrante secretário de administração. Pela concessão da ordem, do João Rebouça é o relator. À unanimidade. 11º, mandato de segurança 0801 959 14 2018. Impetrante Carlos José Pedro da Costa. Isso Bezerra da Mota. Impetrante secretário de administração de recursos humanos. Desembargador João Batista Rebouça, relator. Concessão da ordem à unanimidade, tem voto relator. 12º, 13º, 14º. Conflito de competência da comarca de Areia Branca, suscitando juiz de direito da Juizado Especial da comarca de Areia Branca e juiz de direito da primeira vara da comarca de Areia Branca. Competência do juiz suscitado. Todos os três são de unanimidade. Relatoria, desembargador João Rebouça. O 15, conflito de competência. Juiz de direito da vara da comarca de Parnamirim, juiz de direito da segunda vara de Parnamirim civil, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Parnamirim. Suscitante a segunda vara, suscitado a primeira. Competência do juízo suscitado. A unanimidade, desembargador do relator. 16º, conflito de competência 0802 745 50 2018. Sustante, juiz de direito da primeira vara da defesa pública da comarca de Natal, suscitado. Juiz de direito da segunda vara pública da comarca de Natal. Desembargador Glauber Rego, relator. A concessão à unanimidade. 17º. Conflito de competências 0804 376 37 2018. Tribunal Pleno. Sustante, juiz de direito da segunda vara de infância e juventude da comarca de Natal, suscitado. Juiz de direito da 13ª vara civil da comarca de Natal, relator desembargador Ibanez Monteiro, por maioria, vencido desembargador Dilermando Mota, competente do juiz suscitado. 18º, conflito de competência 0804 528 31 2018, suscitante, juiz da 3ª vara civil da comarca de Natal, suscitado,
Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca do Natal. Relator, desembargador Ibanez Monteiro. Vencido, desembargador de Lermano Mota, por maioria. Relator, desembargador Ibanez, competência do juiz suscitante. Como não há mais nenhum processo em mesa, encerrada a sessão.